Fala pessoal, bem-vindo ao novo episódio do podcast Política Real. Hoje eu entrevisto o deputado federal por São Paulo, do PCdoB, meu amigo Orlando Silva. Orlandão, seja bem-vindo aí. Salve, Wilson. Faz tempo que eu não te vejo, alegria enorme te ver com esse sorrisão, essa animação, esse otimismo. Vamos lá. Deixa eu te perguntar, você nasceu na Bahia, né? E aí, eu sempre pesquiso um pouco... Eu tenho quantos irmãos? Rapaz, eu tenho duas irmãs. Duas irmãs. Uma 6 anos mais velha, outra 6 anos mais nova. Mesmo pai, mesma mãe? Mesmo pai, mesma mãe. Orlando Silva, porque tinha um cantor que chamava Orlando Silva, que falava cantor das multidões. Cantor das multidões. Tem a ver isso ou não? Tem a ver isso, mas só que eu não tenho nada a ver com ele. Só tem a ver homenagem. Tipo assim, o moleque nasceu, bota o nome de Romário. Cabeça da mãe ou da cabeça do pai? pai. Do pai? Mas qual que é o problema, cara, que isso me causa? É muito comum colar em mim assim um velhinho e falar assim: eu adorava o seu pai. Outros: eu adorava o seu avô. E eu não tenho coragem de dizer que não era meu pai, que não era meu avô. Porque eu vou deixar a pessoa triste do nada, meu. Vai decepcionar e não Pra vai quê? mudar nada, né? Quantos filhos? 3 filhos? 3. João, Pedro e Maria. Um que tem 6 anos de diferença do meio, 6 anos do pequeno. Eu repeti a diferença da minha mãe, que eu reclamava Dona Wanda. Porque tanta diferença de um filho e outro, eu fui atrás do mesmo caminho. Então como que é? Maria, Pedro e João. Maria, quantos anos? 16, Pedro. 10. Palmeirense, rapaz. O bicho é incontrolável. Você é palmeirense também? Sou não, rapaz. Eu torço pro Esporte Clube Vitória. E o João tem 4. Isso você está escapando. Mas todo mundo é Você Vitória. Então, você está Lá escapando. em casa todo mundo é Vitória. Você está mais de 30 anos em São Paulo, né? Fala que 31. torce pro Vitória e não falar um time de São Paulo é porque você quer Ih, voto de você todo tá mundo. parecendo- Você quer voto de todo mundo. Você tá parecendo o André Sanches. O André falava pra ele assim: sim, mas você torce pra que time? Eu falei: pro Vitória. Pô. Time grande, porra. Eu falei: ô, André, vai pra aquele lugar antes que eu me esqueça. 3 filhos. E aí eu te pergunto, você já foi casado algumas vezes? E aí eu tenho uma pergunta, porque a nossa vida não é fácil, né? Sim. É difícil conciliar a família com Cara, é difícil. com o nosso dia a dia? É difícil. É difícil porque, você sabe, né? Você já teve experiência na administração, na política. E é difícil a rotina, né? Porque você tem uma rotina. A ida para a escola, buscar na escola, sair para almoçar, jantar, acompanhar o dia a dia. Só que quando você fica metade Brasília, metade São Paulo, já quebra a rotina completamente. Ou quando você está na gestão que você não tem hora, você sabe a hora que você Tem chega. horário. 8 horas, mas você Tem pode horário. sair 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, meia-noite. Sábado, domingo. Sábado, domingo, agenda pública na agenda de rua. Então é muito difícil. Por isso que, inclusive, eu fico refletindo. Precisa ter um limite, né? Você tem que, inclusive, disputar até um tanto de tempo e depois voltar para a vida real. Mas eu acho Pra que rotina. o limite existe para um político que não vou falar baixo clero, mas que não tem uma liderança. Mas pega um cara que nem você, que é líder, convocado, relator de projeto, só projeto, né? Não é projeto pequenininho. Cara, mas tem que equilibrar as coisas, porque você tem que ficar feliz, né? Você tem que fazer política feliz. E quando você fica com muita sobrecarga... Outro dia, cara, eu estava reparando, a minha menina tem 16 anos, começou a falar comigo que vai entrar na faculdade, qual é o curso que ela vai fazer. A menina cresceu e, de repente, já é uma moça feita. Então, eu sempre penso, rapaz, será que tem que dar um tempo mais para a família? É difícil. Bom, foi vereador, deputado, candidato a prefeito algumas vezes. E por que eu estou falando isso? Nós temos um quadro aqui que é Histórias de Campanha. Sim. Né? Eu vou passar uma vinheta, mas dá uma pensada aí, porque muitas vezes eu digo que as pessoas têm curiosidade, né, como é campanha, e às vezes tem coisa engraçada que a gente quer contar para as pessoas, mas não tem como. Então, esse aqui é o momento para a gente contar. Já veio o Ricardo Nunes contou, Michel Temer, Renata Abreu, todo mundo teve uma história engraçada ou algo que acha legal para compartilhar do dia a dia de uma campanha que as pessoas muitas vezes vê a gente na TV, acham que é tudo aquilo, né? Bonitinho, mas vai sair lá às 6 horas da manhã Claro. e voltar à meia-noite, às vezes sem comer, às vezes procurando banheiro a hora que dá, porque não dá toda hora para ir no banheiro. Então sempre escapa alguma coisa engraçada e eu queria que você compartilhasse comigo. Produção, passa a vinheta. Histórias de Campanha com o deputado Orlando Silva. Orlando, qual a história que você tem para compartilhar conosco? Cara, tem uma história curiosa da última eleição. A Bandeirante fez um debate dos candidatos, eu participei desse debate, e lá para as tantas, o Bruno Covas, muito sabido, viu que eu estava
estruturando um discurso para marcar a campanha com a identidade antirracista, Orlando combater o Silva, racismo. candidato a prefeito. Candidato a prefeito. Debate da Band, Da candidato a Bandeirantes. prefeito. O Bruno, muito sabido, sacou que eu estava fazendo um discurso antirracista forte na campanha. Qual foi a primeira pergunta que ele foi? Primeiro sorteado, Bruno Covas. Para quem vai perguntar? Para o Orlando Silva. Já me assustei. Falei, puta, ainda estou frio, sou o primeiro debate da minha vida. Falou assim, eu quero saber qual a sua agenda para combate ao racismo na cidade de São Paulo. Que presente. Até aí normal, fui bem. Aí, na saída, o Boulos, meu companheiro Boulos, meu candidato do Boulos, falou assim, nunca vou te perdoar, Orlando. Você fez uma tabelinha com o Bruno Covas, ao invés de organizar comigo. Eu falei, cara, ele foi sabido, pô. Se você tivesse levantando a bola pra mim, você ficou dando porrada nele, não levantou a bola pra mim, que eu podia fazer uma tabelinha com você. Porque acontece isso às vezes, mas ali foi uma coincidência. Não, mas aquela campanha nós fizemos de uma forma... O espírito público foi geral naquela campanha, né? Não teve... Eu coordenei a campanha do Bruno, tinha o Boulos, tinha você, mas não tem nenhum episódio que a gente fala assim, pô, isso é sacanagem no meio da campanha, né? Tinha lá as cotoveladas normal e tal, mas não teve uma sacanagem assim, mal, isso aí, o cara deu soco abaixo da cintura, né? Claro. Vê, as diferenças tinham... Uma galera tudo nova. Eu vou falar do Guilherme Boulos. Você era um pouco mais velho, que é mas o meu o Bruno candidato. Novo, o Boulos. Claro, vou falar do Guilherme Boulos, que é o meu candidato. Ele ficava meio assim, porra, por que você está falando isso? Porque eu dizia o seguinte, que eu era candidato que tinha nascido na periferia. Ele ficava incomodado, porque ele não nasceu na periferia, mas eu moro na periferia. Eu tenho relação com a periferia. Ele e o Celtinha dele. Exatamente. Mas foi bacana e foi muito sensível. Porque o fato da doença do Bruno existir e ser um fato real, isso também eu acho que ajudou a ter serenidade, porque ficou todo mundo muito atento, muito sensível, porque não era uma coisa simples, a vida mostrou que não era. Mas foi um debate, uma eleição, que se você observar, o debate, como regra, foi um debate de alto nível político. Você foi o primeiro presidente negro da UNE, né? Sim. O que é essa experiência da UNE? Porque eu também... Você foi, com 17 anos, líder estudantil e montou um grêmio na escola. Eu também foi a mesma coisa. Sim. Vim de periferia, montei um grêmio numa escola pública, tinha até uma favela no entorno. O que é essa experiência de juventude, de liderança estudantil e da UNE, né, que vira uma coisa mais nacional, até um pouco para fora, mudou Orlando Silva hoje? Cara, primeiro foi a minha alfabetização política, né? E a UNE, o movimento estudantil, é um micro-universo da política. Tudo que a gente vê no movimento estudantil, na eleição do centro acadêmico, do Grêmio, nos congressos, é basicamente o que acontece na eleição do movimento geral. Eu vivi uma experiência na discussão de uma lei importante, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Era um assunto muito polêmico, muito difícil de enfrentar, muito árido, inclusive, muito técnico. E tinha uma polarização muito forte. Então, você tinha entidades de defesa do consumidor de um lado e a FEBRABAN do outro. Tinha especialistas na área de acesso à comunicação de um lado, as big techs do outro. E era um debate infinito. Eu fiquei olhando para cá, olhando para lá, falei, falar para vocês, vamos botar na mesa todo mundo e vou fazer o método UNE aqui com vocês. Qual é o método UNE? A gente lia o anteprojeto de lei e quem concordava ficava em silêncio. Quem divergia pedia destaque. A gente marcava aquele ponto do destaque e seguia votando até o final, como é na UNE. A resolução se vota o texto inteiro, ressalvado aqueles destaques. E aí passávamos a debater destaque a destaque, negociar, igual a gente faz no Congresso da UNE, você já teve num desses e sabe como é que é. No final, cara, estavam os caras da FEBRABAN fazendo o texto junto com a sociedade civil, os caras das Big Tech junto com o pessoal do consumidor, e a gente conseguiu produzir uma síntese, virou um case. Tem até publicação de monografia de pós-graduação sobre o método brasileiro para aprovar a lei de dados. Então, é um lugar que você é alfabetizado, você aprende muito. Eu tive o privilégio de viver experiências muito importantes. Eu até hoje, a minha experiência de juventude me capacita para o dia de hoje, sabe? Muitas vezes a gente dá uns nó. Sim. Que não aprendi agora, porque eu já dei um nó e já testei lá em congresso. E funcionou. E funcionou. E aí, você trabalha muito na questão da promoção do movimento racial, né? Se for a palavra, se eu estiver falando... Promoção da igualdade racial. Promoção da igualdade racial. Racismo, isso que eu falar. Se eu estivesse falando alguma bobagem aqui, para você me corrigir. Você acha que as cotas são importantes hoje? São decisivas, né? E eu me impressiono porque
políticas de cotas são políticas de ações afirmativas. Ações afirmativas existem há 60 anos, 70 anos nos Estados Unidos da América. E lá, os resultados já foram produzidos. Não é por acaso que o Barack Obama foi presidente da República, que a Condoleezza, que o Colin Powell são referências negras que ocuparam um espaço de poder muito grande. Não é por acaso que os Estados Unidos têm uma classe média negra extensiva. E olhe que lá a população negra é minoria. Você tem guetos, você tem uma quantidade muito menor. Mas a educação é a chave para o desenvolvimento humano. Então, eu acredito que o Brasil retardou muito para incorporar uma agenda de ações afirmativas, e os números que nós temos hoje ainda são tímidos. Se você observar direito, ainda tem pouca gente em carreiras estratégicas, mas já há uma mudança no ambiente da universidade. As cotas já são importantes para que a gente possa superar o racismo e a desigualdade entre as pessoas em função da sua raça. Voltando em UNE, nós temos agora o nosso atual presidente do Supremo, foi lá num congresso da UNE, em julho de 2023, esse ano, e disse que lutou contra a ditadura e venceu o Bolsonaro, venceu o bolsonarismo, sei lá, a palavra que ele venceu o bolsonarismo. O que você acha dessa fala dele? Olha, eu estava ao lado dele, eu vi a manifestação dele, e o sentido que ele quis dar foi distorcido. Talvez a palavra derrotamos o bolsonarismo, a palavra bolsonarismo foi mal posta. O sentido era derrotamos o autoritarismo, a ideia de que as eleições são fraudáveis, que o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal político. É que o discurso do Bolsonaro, antes da campanha, durante a campanha e depois da campanha, foi um discurso que flertou o tempo inteiro com o autoritarismo. Você não acha que aquele, como ministro do Supremo, tudo bem que agora é presidente, mas já era ministro, e não precisa muitas vezes a gente falar, né? Você vê os movimentos, você vê qual a opção de vida e política que a pessoa tem, né? Claro, claro. Você não acha que o ministro ele podia dar uma segurada, só levantava a mão da turma lá e estava tudo certo? Então, a questão é sempre muito delicado, né? Eu acredito que o problema não está nem aqui. Não que ele não possa ter opinião, Claro, mas ele é um ministro opinião que, de repente ter. vai uma pauta lá importante, que, pô, como que o cara vai julgar um negócio que ele... Para mim, o problema não está aí. Esse episódio pode ter sido uma palavra mal posta, pode ter sido uma circunstância inadequada, isso aí, para mim, é o de menos. O debate que eu acredito que nós deveríamos fazer diz respeito a como trabalhar a publicidade dos atos do Poder Judiciário. Eu vou falar para você. Eu sou contra a existência da TV Justiça. Eu sou contra a transmissão ao vivo das sessões do Supremo Tribunal Federal. O Arthur Lira tem uma frase que é uma provocação, mas é uma frase que é relevante. Ele fala assim para mim: eu tenho um filho de 15 anos. Se você perguntar para ele quem são os 11 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, ele é capaz de gaguejar, mas ele sabe quem são os 11 ministros do Supremo. Porque a superexposição que a Corte Constitucional tem com a TV Justiça é um tema delicado. Ainda mais se a gente for observar como é no mundo. Aqui no Brasil se fala muito dos Estados Unidos. Isso. As coisas boas dos Estados Unidos, a turma não copia. Isso. Você vai na Suprema Corte Americana, Fechado. você só sabe qual é a decisão. A decisão, e se tiver um voto contrário, eles... O jornalista, a imprensa, o jornal, publica um croquis da sessão. Isso. Não publica nem fotografia. Então, não tem essa exposição em isso excesso, é para né? preservar. Hoje lá tem 7-4, você sabe basicamente quem são os votos, mais ou menos. Quem é mais conservador, quem é mais liberal. Mas o problema é que você protege. Porque, vê, o Tribunal Constitucional, ele é contra-majoritário. É da sua natureza ser contra-majoritário. A transparência é importante. Mas eu estou falando porque eu concordo com você também. Eu acho que Sim. é uma superexposição. Eu acho que a TV trouxe essa superexposição desnecessária, porque a gente precisa saber realmente como votou, qual votou, e está lá quem votou. Mas tem uma dificuldade agora para voltar atrás, né? Porque muitas vezes eu falo isso, muitas vezes nas entrevistas, eu falo, ó, eu sei que tem gente que não vai gostar, que vai falar que está querendo esconder coisa. Não é esconder, é que eu acho que tem coisas que você tem que preservar. E um ministro tem que ser preservado. Não pode parecer o jornal da TV tal, da meio-dia, que você fica assistindo lá, enquanto está almoçando, sabe?
Não, tem que ter um certo rito, né? Não tem a menor dúvida. E é uma medida protetiva para a democracia, para a Constituição, para o funcionamento da Suprema Corte. Porque o que acontece? Uma Corte Constitucional, ela, pela sua natureza, ela é contra-majoritária. Ela pode tomar decisões que são interpretações da Constituição que não correspondem ao interesse da maioria do Congresso ou da maioria da população, porque eles não são obrigados a acompanhar o senso comum. Que a política acompanhe o senso comum, tudo bem. Um juiz não. O juiz tem que aplicar a lei, tem que interpretar a Constituição. E muitas vezes isso é contra o senso comum. Quando você se expõe dessa maneira, é o que a gente vê e vive, né? Agressão, provocação, ataques a ministros, que é uma coisa que vai minando a democracia. Falando em lei, você tem mais de 50, eu tenho 50 também. Na nossa época não tinha fake news, na nossa época era calúnia, era infame. E você, ao longo da sua vida, você sofreu algumas calúnias, né? Não vou citar quais, mas você sofreu algumas calúnias, principalmente quando estava no Ministério do Esporte, né? Porque aí é uma guerra, é calúnia para, Você fica inclusive, muito exposto, ocupar o espaço. para ocupar espaço. E agora, você é o relator do projeto da fake news. A minha primeira pergunta é de entrar no projeto. Essa história de calúnia, fake news, que virou fake news, né? Você acha que realmente o legislativo teria que entrar? Cara, primeiro que é um tema em debate no mundo. E há alguns caminhos no mundo. Eu tenho estudado faz 3 anos isso, não é? Então, eu identifico o caminho americano e o caminho europeu. O caminho americano, de regulação de plataformas digitais, ele parte da primeira emenda, que é aquela emenda à Constituição americana que fala da liberdade, da liberdade de expressão. E a liberdade de expressão lá, ela é absoluta. Os Estados Unidos é igual porte de arma, é um direito fundamental absoluto. Lá foi votada em 1996 uma lei, que eu vou traduzir aqui livremente do inglês, Lei da Comunicação Decente, que tem uma seção, como se fosse um capítulo, 230, que aliás ficou mais importante do que a lei, que estabelece na prática uma imunidade para as plataformas digitais sobre conteúdo de terceiros. Exemplo prático. Uma família americana processou o Google, chegou à Suprema Corte. É um caso famoso, Gonzalez versus Google. Porque o filho dessa família foi aliciado pelo Estado Islâmico. E a família dizia, o Google não poderia ter deixado o conteúdo do Estado Islâmico que produziu o aliciamento do meu filho e a sua morte. A Suprema Corte decidiu agora há pouco, esse ano, não, o Google não pode ser responsabilizado. Ou seja, há uma imunidade para as plataformas digitais. Esse é o caminho americano, que parte da lógica da liberdade de expressão como valor absoluto e conteúdo de terceiro não pode imputar responsabilidade às plataformas digitais. O caminho europeu é outro. O caminho europeu, como você sabe, o Estado é mais intervencionista, o Estado é mais regulador. E lá, a Alemanha criou um conceito de dever de cuidado e a União Europeia incorporou esse conceito e desenvolveu, estimulando, a partir da experiência de regulação do capital financeiro, né, que fala dos riscos sistêmicos, tem que ter avaliação, cria mecanismos que essas empresas, Big Techs, podem ser responsabilizadas se forem omissas após serem notificadas sobre conteúdos potencialmente ilegais. Então, veja, aqui você tem um regime de responsabilidade. No caso americano, é um outro regime de responsabilidade. O debate do Brasil é feito hoje sobre qual caminho. Os opositores à tese, a tese que eu defendo, que é o caminho europeu, eles não fundamentam do jeito que eu estou te dizendo. Eles não elaboram muito, mas o sentido que eu respeito é esse sentido da experiência americana. Eu acredito que o Brasil está mais perto do sistema jurídico europeu e a necessidade nossa de enfrentar a desinformação nos leva para esse lugar. O que essas calúnias moldaram você para ser esse relator? Mudaram? Você olha para trás e fala assim, pô, não, tem que achar um caminho, sabe, um ponto, ou não tem nada a ver o que você passou com nesse momento? Para mim não impacta em nada, não pega nada. Vou dar exemplo prático. Um dos ataques mais duros que eu sofri quando era ministro, no final, meu time falou, vamos processar esses jornalistas que te caluniaram. Eu falei, cara, eu tenho 37 anos. Pô, já vou ficar processando jornalista, cara. Com 37 anos, já estou começando mal. Eu deixei passar. Agora, sempre fiz o debate, sempre fiz a denúncia. Então, eu não trago nada da minha experiência do que é negativo. O que eu trago para esse debate é o olhar internacional. Por exemplo, a semana passada, o Reino Unido
que não faz parte da União Europeia. O Reino Unido acabou de aprovar uma regra muito parecida com a regra da União Europeia para implementar lá. Então, esse debate sobre regulação de plataforma digital é um debate global e tem 3 eixos principais. Aproveita e já emenda aí. Quais os principais pontos dessa... Tem três temas que eu diria que são principais. 3. Primeira questão. É necessário garantir a liberdade de expressão. Porque parece simples, mas não é. Por quê? Porque hoje já há moderação de conteúdo. Nem tudo que você publica circula. Ou tem coisa que você publica e o alcance é reduzido. Só que ninguém sabe como que essas regras são aplicadas. Então, quando eu falo de defender a liberdade de expressão, a lei, a proposta de lei, cria um mecanismo, obriga que a empresa crie um mecanismo que dá direito ao usuário contestar uma moderação de conteúdo. Dizer, não, vem cá, você não podia tirar essa publicação aqui. Por isso, isso e isso. E aí, esse devido processo de contestação é um mecanismo para você defender a sua liberdade de expressão. Exemplo prático. Dia desses... Porque dependendo de quem olha, quem lê, vai falar assim, não, atravessou isso aqui, cara, pô, não posso mais falar mais nada, porque, pô, o deputado não está deixando falar. Pô, não, mas é que o deputado não deixa. É que, na verdade, você cria uma obrigação... Você cria uma obrigação para a empresa. Porque a empresa ela tem que dar um canal para você contestar a moderação que ela faz. Porque hoje já é feito moderação de conteúdo. Não é que vai ser feita se a lei for votada. Hoje já é feito. Isso. Hoje é feito. Só que hoje, se você divergir... denuncia. Você denuncia, mas não tem como recorrer, como repor. O Google tem uma loja, um aplicativo, e eu identifiquei lá, recebi uma denúncia, na verdade, de um game chamado Simulação de Escravidão. Que era um gamezinho que quem comprava aquele game era um senhor de escravo. E pareceu algo inadequado, inapropriado. Você brincar com a dor, uma história que é tão dramática no Brasil. Tudo tem denunciei. Limite, né? Denunciei. O Google prontamente retirou da sua loja o joguinho que eu denunciei. E eu fiz um alerta no Twitter. Falei, olha, é por isso, é por essas e outras, foi nesses termos, é por essas e outras que há que se ter regra na internet. O Twitter, que tem uma visão crítica de regra na internet, moderou meu conteúdo e colocou um rótulo dizendo que eu estava desinformando, que aquilo era um absurdo, que eu tinha dito, eu não poderia ter falado aquilo. Aí eu te pergunto, eu fiquei paralisado, eu não tive para quem contestar. Eu denunciei, o Twitter deu de ombros para mim. Eu reivindico o quê? Que todo mundo possa ter um canal para protestar e contestar. Porque o negócio de disseminação da fake news, eu tenho dito, eu e você temos discernimento de olhar uma notícia e até no Google, pô, isso é verdade. Não, isso aqui já tem notícia falando que é fake news, porque às vezes você entra... Já tem agência de checagem, a gente checam isso. Checagem. Mas pega a pessoa mais velha, com mais idade, ele acaba acreditando naquilo que recebe, porque eu digo que os mais velhos, ou até a nossa geração, era um jornal de domingo à noite e o jornal após o jantar, que muitas vezes pendia para um lado ou para o outro, mas a notícia não era... Aparentemente não tinha mentira, não tinha fake news. Hoje você pega a pessoa mais velha, ele recebe aquilo, acredita e ele sai disseminando. Mas na verdade, um cara criou a notícia falsa, mandou em algum grupo qualquer, ou mandou para uma pessoa, e essa disseminação, muitas vezes, não é feita nem por maldade, é por falta de capacidade de discernimento, porque não foram... É tanta informação que a geração mais... Estou falando geração mais velha, mas pode ter outras... É que antigamente o mais velho falava para o mais novo, cuidado com a internet. Hoje, é o mais novo que tem que falar para o mais velho, cuidado com a internet. Então, mas como combater a disseminação? Porque, na verdade, a primeira questão, Wilson, que a gente tem que observar é o seguinte, o que é uma fake news? Porque não existe um conceito no mundo inteiro, não tem um conceito. Esse projeto que eu relato aqui na Câmara, ele tem 85 projetos de lei apensados e anexados. Isso. Tem 8 tentativas de conceituar o que é desinformação, nenhuma delas cabe. E eu optei por não ter no texto nenhum conceito de desinformação. Por quê? Porque a desinformação não é uma mentira. Fake news é uma expressão inapropriada, né? Porque se é fake, não pode ser news. Isso, News é uma notícia em inglês, então se é fake, não pode ser news. Mas a desinformação não é mentira exatamente. Por quê? Às vezes você pega uma informação, tira do contexto e manipula aquele dado, aquele fato. Fora do contexto, ele ganha outro sentido. Mas o que mudou? Igual você falou no começo. Sempre teve calúnia. Campanha eleitoral. Você, como eu, já vivemos um tempo campanha eleitoral. Antigamente tinha candidato
que contratava uma turma, soltava os caras no trem, no É, ônibus, nos terminais. Cara, Eu já fiz isso. Os caras falando alto, contando as fiz histórias meio esquisitas. Rapaz, você sabia que fulano de tal fez eu já isso, aquele fiz outro. isso. Antigamente era assim. Tem mordomo em casa, Tem sabe que o cara tem mordomo e tal. Só que o seguinte, qual que é o detalhe? Hoje em dia, na era digital, a questão é que uma elaboração ela é customizada, ela é personalizada. Quando você coleta e trata os dados das pessoas, e hoje isso é feito em escala industrial, porque todo mundo, quando abre um aplicativo qualquer na internet, está colocando suas informações. Então, hoje você pode tratar as informações de todo mundo e você manda uma mensagem que cabe na estrutura psicológica, no sentimento daquela pessoa. Então, a eficácia daquela mensagem customizada, que vai por um aplicativo qualquer, por serviço de mensagem, a eficácia ela é muito alta. Isso aí nós vimos no Cambridge Analytics, né? Na saída do Reino Unido da União Europeia. Então, o que mudou não é que agora tem desinformação, não é isso. É que a eficácia na comunicação da desinformação ela é muito maior. Então, isso é que causa os danos em todos os planos que nós podemos viver, não é só na política. Então, mas tem um grupo que até para desinformar ou para não informar, porque Sim. trata isso, o projeto, como censura. O que Sim. você responderia para o cara que fala assim, ó, esse projeto é censura, é contra a liberdade de expressão? O que você responderia para um cara desse? Primeiro que a lei... E como faz para também... Aí aproveita, como que faz para diminuir essa percepção? Porque muitas vezes eu também olho, fico assim... Primeira observação. Não me consta que a Alemanha seja um país onde exista censura. Não me consta que a União Europeia seja uma região em que exista censura. E o projeto de lei ele está inspirado no Ato dos Serviços Digitais e na lei alemã de 2017. A ideia de dever de cuidado está na lei alemã. A análise de risco sistêmico está na União Europeia. Então, primeiro é o seguinte, a inspiração da lei não é em nenhum regime autoritário ou autocrático. É em países de democracia liberal, ocidental, etc, etc, etc. Primeiro isso. Segundo, em nenhum momento se propôs que nenhuma estrutura do Estado analise conteúdo. Quem vai analisar conteúdo publicado na internet? Quem analisa hoje, que são as empresas. A única questão que Mas existe... aquela história de montar aquele grupo que ia analisar... nunca tem teve. Conselho... Isso é o clássico fake news. Não, o texto veio do Senado. No Senado, foi criado um conselho de transparência na internet, com as atribuições que estão ali colocados. O que se debateu na Câmara dos Deputados, e aí não tem o que fazer, não existe regulação de um setor sem uma estrutura regulatória. Você tem que ter um parâmetro regulador, que é a lei, e uma estrutura regulatória que supervisione se aquela lei está sendo cumprida. Mas ela vai olhar se foi produzido o relatório de análise de risco sistêmico, mas alguém tem que ler isso aqui. Mas não vai politizar isso aí? Não vai colocar um cara que no fim vai... Não vou falar esquerda para não parecer que a esquerda que faz essas coisas. Mas vai colocar um cara que tem uma percepção mais de direita e vai acabar pendendo por uma decisão... A melhor experiência para ver no Brasil... O Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, introduziu no Brasil o mecanismo das agências reguladoras. Qual que é o sentido? É você ter uma estrutura do Estado, que não é uma estrutura do governo. Até porque o governo entra, sai, muda, etc. Por isso que numa agência reguladora, o sujeito é sabatinado no Senado, ele tem um mandato. Qual que é o sentido de dar um mandato para o sujeito? É dar mais independência possível para a conduta daquela pessoa. Ah, ela pode ter um viés? Pode, mas aí, amigo, paciência. Hoje, nas agências reguladoras aqui, a turma toda que está lá foi indicada pelo Bolsonaro. Só que o Bolsonaro foi eleito presidente da República, pelo povo. Paciência, amigo. Quando chegar a vez, o Lula pode indicar outros. E seria desejável que sejam brasileiros honrados, com capacidade técnica. Inclusive, eu vivi isso quando nós criamos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Eu fui quem mais batalhei para que tivesse mandato, igual nas agências, e está aí, está funcionando. Aliás, todo mundo que está lá foi indicado pelo Bolsonaro. Nós temos que, no Brasil, evoluir um pouco. Nós ainda estamos naquela lógica anterior e que não reconhece o Estado com a sua natureza. Uma vez mais, vou voltar aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tem temas que são de interesse nacional. Se o presidente é democrata ou republicano, paciência. Você veja, o Barack Obama começou a discutir a nova manufatura nos Estados Unidos, a reindustrialização dos Estados Unidos. O Trump entrou no governo, esculhambava o Obama de cima a baixo, mas não mexeu.
naquela política que era estratégica para a retomada da economia americana. Então, no Brasil, nosso desafio é a gente pensar mais como nação, termos mais um projeto de nação e pensarmos o Estado como algo que vai além da circunstância da política, entendeu? Para encerrar esse assunto, as Big Techs, que falou Sim. em especial o Google, colocou, eu não lembro se foi anúncio ou projetou alguma coisa até no próprio portal deles Sim, contra o projeto. sim, Aí um grupo entrou juridicamente, derrubou e tirou do ar. sim. Isso já não é uma censura? Não seria o correto combater também da mesma forma, fazendo propaganda, fazendo... Não fica ruim juridicamente entrar para Esse derrubar? embate com o Google, eu entrei com ação, com mandado de segurança como deputado federal. Você que entrou. Infelizmente, eu não tive o ganho, porque o meu pedido foi outro. Qual foi o meu pedido? Porque o Google, ele fez um anúncio na sua área, Isso, naquela área de pesquisa. isso. O Google que diz que não produz conteúdo. O Google falou assim: eu só veiculo conteúdo de terceiro. Eu não produzo conteúdo, então você não pode querer me responsabilizar. Só que eles produziram conteúdo e distribuíram. E fizeram a fake news, dizendo que a lei ia reforçar a desinformação. O meu pedido para o ministro Alexandre de Moraes foi outro. Eu pedi, sabe o quê? Que fosse dado o mesmo espaço que o Google teve para que nós, a Câmara, não era nem eu, para que a Câmara dos Deputados pudesse, no mesmo espaço, contrapor o que eles estavam falando, que na nossa visão não era correto. Cada um falava Isso valeria no Telegram. Cada um trazia a sua percepção. Claro, porque o Telegram também publicou um editorial, o Spotify publicou editoriais, porque qual que é a minha tese? Eles não podem, o Google tem 96% do mercado de busca no Brasil. Eles não têm direito de usar o seu peso no mercado para difundir uma tese que não necessariamente corresponde à verdade. É uma visão política. E olha que eu defendo e dialogo com o Google o tempo inteiro. Na minha opinião, como agente econômico, ele tem que estar na mesa, negociando tudo. Eu nem sei contar quantas reuniões eu já fiz com eles. Agora, uma coisa é você estar numa audiência pública, numa reunião de negociação com o relator, num debate com o presidente da Câmara ou do Senado. Beleza, é legítimo. Outra coisa é você usar a sua estrutura no mercado, que tem uma outra finalidade, para incidir enviesando o debate. Por isso, eu pessoalmente considero que o correto seria dar um espaço equivalente, como se fosse um direito de resposta. Porque aí você não reforçaria a narrativa de que é censura. Porque esse é um dos erros. Porque é o que venderam, inclusive. Né? Mas, na minha opinião, foi uma decisão que poderia ter sido mais precisa. Isso. Se fosse dando uma alternativa para você contestar aquela incidência que, na minha opinião, foi abuso de poder político e de mercado e abuso de poder econômico. E uma última observação sobre esse tema. Defender a liberdade de expressão criando um mecanismo de contestação da moderação de conteúdo pela plataforma. É uma coluna vertebral. A segunda, regras de transparência. Por quê? Eu não sei ler, individualmente, eu não sei ler algoritmo. Mas há quem saiba. Especialistas, engenheiros, sociedade civil. Eu não sei ler, nem entendo. Não, mas a gente quer o quê? Que haja resguardado o segredo de negócio dessas empresas, que é um negócio, que haja a possibilidade de ser acessível informações na operação de serviços para garantir que não tenha risco a nenhuma garantia fundamental. Então, obrigações de transparência é a segunda coluna. E a terceira coluna vertebral diz respeito a um regime de responsabilidade. Porque hoje, o artigo 19 do Marco Civil fala assim: só pode ser responsabilizado a empresa se não cumprir uma ordem judicial que mandou tirar conteúdo. Nós achamos que isso é pouco. Isso é envolvido também na história do LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ele é complementar? É uma outra coisa, LGPD. Mas ele é complementar? São complementares, claro. É que essa questão de você só responsabilizar se não cumprir uma ordem judicial desonera as empresas de ser omissas. Porque, por exemplo, eu não posso exigir que eles saibam de tudo que está publicado lá, que é potencialmente ilegal. Agora, eu posso exigir que comunicado que tem uma publicação determinada, que tem um conteúdo potencialmente ilegal, é potencialmente porque tem que ser checado pela própria Big Tech, ela tem a obrigação de olhar e ver. Ela pode colocar: não, Orlando, a denúncia sua não cabe. E manter o conteúdo lá. E se produzir um dano para terceiros, ela se responsabilizar. Agora, ela nem se responsabilizada, se mantiver no ar um conteúdo que possa ter dano para terceiro, aí eu acho errado. Por isso é a mudança no regime de responsabilidade, que, aliás, a confusão com as Big Techs está justamente aqui. Porque isso aqui pode ter impacto econômico e pode trazer ônus para eles. Isso é que eles não querem.
E aí, a gente acha que sai de uma confusão, vem uma nova. O mundo digital, você entra numa coisa, está acontecendo algo que vai revolucionar, que é a questão das IAs, né? Que é, como que é o nome mesmo? Inteligência Inteligência artificial. artificial. Inteligência artificial. Nós temos uma eleição em 2024, principalmente, tô falando, principalmente eleição 2024. Eu escuto muitas vezes, né? Converso com todo mundo e tal. Putz, será que não vai. Porque você vê lá, Elis Regina, pô, parecia a Elis ali cantando na propaganda da Volkswagen. Se a Volkswagen quiser me patrocinar, eu agradeço. Da Volkswagen, né? Pessoal, dá para aumentar o ar aqui também, aproveitando? Tá quente pra caramba. E aí vem a questão da inteligência artificial, que ele tem capacidade de mandar uma mensagem, eu gravar, falando alguma bobagem, e sai com a voz do Orlando Silva. Né? Eu não sei fazer, mas eu sei que dá para fazer. Né? Porque às vezes eu sou meio analógico. Dá para colocar você... Quem olhar direito vai ver que tá errado, mas dá para colocar a sua cara ali, você falando uma bobagem e distribuir. Como que faz para combater isso? A Câmara já está atenta? O Tribunal Superior Eleitoral está atento a isso? Cara, a Câmara, essa sacanagem, a Câmara dos Deputados já votou uma lei de regulação da inteligência artificial. Votou faz 2 anos. Na época, eu acompanhei, eu achei a lei muito genérica, mas foi votado, foi para o Senado. No Senado, o Rodrigo Pacheco criou uma comissão de juristas que pegou os principais juristas do Brasil do campo do direito digital e elaborou um anteprojeto que ele protocolou como uma proposta dele, do presidente Rodrigo Pacheco, que já tem uma influência, uma vez mais, da Europa. Porque o mundo também está debatendo isso. O Joe Biden reuniu com os 5 maiores investidores em inteligência artificial dos Estados Unidos e estabeleceu um protocolo. A União Europeia já votou, já elaborou, ainda não votou, já elaborou uma proposta para a regra na Europa. Porque hoje o céu é limite, né? Hoje não há regra. Hoje não há regra. A própria China já estabeleceu seus parâmetros. Qual que é a tendência mundial? A tendência é você estabelecer temas em que não é permitido a abordagem de inteligência artificial. Se isso vai acontecer ou não, é outro assunto. Por exemplo, na área de saúde. A área de saúde é uma área hipersensível para você tratar desses temas. A área política também é uma área sensível. Já há, hoje, o uso de inteligência artificial no processamento, na coleta, tratamento de dados, ao processamento de muitas informações. Agora, pode parecer poliana de minha parte. O debate sobre inteligência artificial, ele precisa ter como fundamento uma discussão ética sobre qual a civilização que nós queremos construir. Porque hoje é possível você projetar uma imagem que, ao ouvido humano e ao olhar humano, você não percebe que aquilo é artificial. Isso é um dado hoje. Agora, admitiremos esse vale tudo? Esse é um debate ético que nós vamos ter que fazer, porque é um caminho que a sociedade vai optar. Em inúmeros momentos da história, nós fizemos debates. Você tem aspectos econômicos, mas também tem aspectos éticos na escravidão, por exemplo. Um dado momento, pactuamos, não dá para conviver com esse desastre humano. Então, eu acredito que o desenvolvimento da tecnologia ele é muito bem-vindo. Agora, sem fazermos um debate ético sobre qual sociedade nós queremos construir, se for aplicar tecnologia sem limite, aí é difícil, porque você não vai ter como encontrar... Perde a mão. Aí só um debate ético sobre civilização que vai poder estabelecer certos parâmetros. E aí, começando a falar um pouco mais de eleições. Na Câmara, tramitou, ao longo de um mês, aí, trataram até de forma acelerada, né? A história da mini-reforma eleitoral. Com diversas mudanças, não é novidade, porque é uma lei desde 2017 e já tiveram 19 mudanças na lei. Aí foi para o Senado, trataram a morosidade do Senado como algo por conta da briga do Arthur Lira e do presidente do Senado, que eu não sei, aparentemente pode ser ou não, porque no final o responsável, o relator, o senador relator, acho que era Marcelo Castro. Marcelo Castro. Do MDB do Piauí. Não vamos fazer isso agora, porque no ano que vem, ou mais para frente, nós vamos fazer uma grande reforma eleitoral e tal. Mas da mini-reforma,
tinham pontos importantes que você acha que pô, vai fazer falta nessa eleição de 2024? Cara, primeiro é o seguinte, o Código Eleitoral brasileiro é de 65. Teve muitas mudanças, mas é de 65. A lei dos partidos de 97. Teve muita mudança, mas é de 97. Tem 2 anos que a Câmara dos Deputados fez um debate sobre a atualização do Código Eleitoral e aprovou. Eu até achava que não íamos conseguir aprovar, mas nós aprovamos, porque é uma lei que tem 900 artigos, o Código Eleitoral brasileiro. E está no Senado há 2 anos. Na minha opinião, o Senado erra ao não votar o Código Eleitoral, que tem os parâmetros atualizados para o bom funcionamento da legislação eleitoral e partidária, porque há uma consolidação da legislação eleitoral e partidária. Esse é o primeiro erro. A mini-reforma, ela tem 2 questões. Primeira questão são aspectos de lei ordinária, tipo assim, simplificação de prestação de contas, ou regras para definir como serão ocupadas as cadeiras, porque teve problema em estados Isso, pequenos. na conta final. Na conta final. Então, esse tipo de assunto, na minha opinião, é importante você enfrentar. Mas veio junto, no Então, debate, temas que eu pessoalmente não concordo. Por exemplo, Cotas. anistia para quem não cumpriu obrigações de financiamento de candidaturas de mulheres e de candidaturas de negros. Em que pese reconhecer que o TSE avançou o sinal quando instituiu regras sem o princípio da anualidade, que é um princípio importante no direito eleitoral. É verdade que o TSE avançou regras sem o princípio da anualidade. Eu não acredito que votar anistia seja o melhor caminho. Eu defendi e defendo que haja uma revisão da decisão do TSE, mas não anistiar, porque junto com a anistia vem uma certa validação da conduta de direções de partidos que desconsideram a questão das mulheres e das candidaturas negras. Esse aqui é um primeiro problema. E o segundo problema é que introduz um mecanismo que diminui, digamos assim, na verdade estabelece um teto que vai restringir objetivamente o financiamento de candidaturas negras. E esse é um problema no Brasil. Porque o Brasil que eu vivo, você tem uma população negra, uma participação majoritária na sociedade. E no Congresso Nacional parece que você está no parlamento da Suécia. Isso. Então, E poucas mulheres também, né? poucas mulheres, mas as mulheres já são 17%. Né? Os negros são 31%. Então, eu acredito assim que uma parte que é correção de funcionamento do sistema, coisa simples, pode ir bem, é o que seria a mini-reforma. É aquela história, o diabo mora nos detalhes. O problema é quando você vem na PEC, trata de temas que eu, pessoalmente, não estou de acordo, nem votarei favorável. Mas começam a colocar jabutino, né? Que a gente fala, jabuti aqui, jabuti ali. É uma diferença, eu nem diria que é jabuti, porque não é uma coisa estranha. É da matéria eleitoral. Só que tem um impacto muito grande. E você não pode votar algo que tem um impacto tão decisivo assim. E isso também me incomoda, Wilson, porque isso vai dando contornos a uma crise entre poder legislativo e poder judiciário. Porque cada vez, e agora se tem ouvido falar cada vez mais de decisões do Congresso Nacional que vão revogar atos do Poder Judiciário, ou impedimento de decisões de juízes monocráticos. Fica parecendo o que está se vivendo em Israel. Você deve estar acompanhando bem o debate de Israel, que se tenta avançar um pouco nas prerrogativas do judiciário. E um dos fundamentos da democracia liberal é a independência e a harmonia entre os poderes. Mas você acha que o Supremo está legislando mesmo, em vez de ter o papel de judiciário? Você acha que ele realmente está entrando na seara da Câmara e do Senado? Eu sou contra o ativismo judicial. Eu sou contra a ideia de que o Poder Judiciário pode ter uma natureza iluminista e pode deliberar temas que o Congresso, a política, não tem maturidade para deliberar. Eu não estou de acordo com isso. Você é político que nem eu. Eu digo muitas vezes que quando o governo não pauta, o Congresso pauta. Quando o Congresso não pauta, será que o Supremo também não está pautando? Mas não poderia. Não poderia? Não poderia porque o papel de elaborar lei é do parlamento. Quando o executivo, em algumas matérias, tem competência, ele pode fazer. O judiciário tem algumas competências para iniciativa no Congresso. Mas, essencialmente, é a casa do povo, é a casa da federação. São as 2 casas que devem legislar. Então, eu, pessoalmente, não estou de acordo com o ativismo judicial. E o nosso modelo, voltando ao debate anterior, do caminho europeu e do caminho americano. No caminho, a experiência jurídica constitucional dos Estados Unidos, você tem, no sistema jurídico, na jurisprudência, nas decisões judiciais, temas que são enfrentados e valem como lei.
No caminho europeu é outra tradição. Você tem o direito positivo, você vota a lei, fixa a regra e cabe ao judiciário arbitrar um conflito. Então, essa perspectiva do ativismo judicial, que alguns defendem que no mundo atual não tem mais dois modelos, eles se mesclam, eu estou fora dessa. Eu acredito que o Congresso Nacional erra quando é omisso, mas isso não deveria dar direito do judiciário atuar numa agenda que não foi deliberada pelo Congresso. Agora, qual o problema do Congresso? Ser omisso. A omissão do Poder Legislativo é que abre caminho para que haja, aqui e acolá, desequilíbrio entre os poderes. Bom, agora indo no final da nossa entrevista, eu quero falar um pouco sobre capital. O PCdoB vai ter candidato a prefeito? Nós vamos apoiar, o PCdoB vai apoiar Guilherme Boulos. Candidato do PCdoB, Orlando Silva, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos. Você acha que ele vai ser competitivo? O Guilherme Boulos será o próximo prefeito de São Paulo. Ele vai ser uma grande surpresa. Muitas pessoas olham para ele e veem uma imagem de um sectário, de um cara que não conversa com ninguém. O Guilherme Boulos ele mudou na medida que se preparou cada vez mais para ser uma liderança política. Ele mudou de líder popular apenas para a liderança política. Ele hoje é um parlamentar, com experiência parlamentar, com experiência de construção política. Ele tem estudado, tem visitado as principais cidades do mundo, tem dialogado com gente importante do mundo inteiro. Ele tem mergulhado na cidade de São Paulo, conhece a cidade de São Paulo hoje como na palma da mão, e eu estou convencido que ele vai ter capacidade de diálogo com toda a cidade de São Paulo. Não apenas na periferia, mas também no centro, não apenas com os mais pobres, que é a razão da vida dele, mas também com a elite econômica, cultural, científica da cidade, que todos têm um papel para a nossa cidade. Mas você não acha que você, Orlando Silva, eu já vi você como candidato, já vi você debatendo, você não acha que você contribuiria mais saindo candidato e indo para o debate? Eu não. Eu acredito que eu posso contribuir mais reforçando um polo. O Brasil está muito dividido ainda hoje. Mesmo a eleição sendo municipal, a minha impressão é que em 2014 haverá uma incidência de temas nacionais muito forte. Porque essa polarização, que eu nem acho muito saudável, devo dizer, mas, de todo modo, era um dado da vida. E eu acredito que o Guilherme Boulos ele reúne as condições de ser o porta-voz do campo político do que eu faço parte. Espero que ele consiga, durante a campanha eleitoral, criar mais canais com outros setores políticos, outros campos políticos, ganhar a confiança de mais setores, porque só a esquerda não ganha. E se ganhar, vai ter muita dificuldade para governar. Então é necessário que ele seja um líder de uma frente política mais ampla para garantir que a gente retome o caminho distinto na cidade de São Paulo. Você acha que a Tabata é mais para o centro-esquerda, mais próximo da tua turma, né? Ou mais próxima da turma do Ricardo Nunes? A Tabata é um... Não estou querendo respeitar, Não, não. porque eu vou complementar depois. A Tabata, ela é um dos quadros mais preparados da política brasileira. Fala aqui quem já conversou com ela. Você saca, né? Com certo tempo de estrada, você consegue perceber a capacidade política das pessoas. Ela é uma mulher dedicada, estudiosa, com uma história pessoal bonita, de superação, com grande capacidade de horizonte, de ver coisas novas. E não tenho a menor dúvida que ela tem um lugar hoje na política brasileira e paulista, e paulistana, e terá um lugar ainda maior daqui a pouco. Nesse momento, eu creio que é importante que o meu candidato Guilherme Boulos, inclusive, faça muito diálogo com a Tabata, porque tem muitas soluções que ela aponta que nós devemos prestar atenção na campanha. Porque o debate político não é só um debate para você demarcar posição, é também um diálogo para buscar construir uma agenda para a cidade. Então, eu, pessoalmente, estou ligado na agenda que ela vai propor e acho que o Guilherme Boulos deveria estar ligado também. Até porque, como nós esperamos chegar ao segundo turno, se fosse com ela, seria um sonho. Mas não é simples, porque eu situo ela no campo da centro-esquerda. Não é fácil. Logo, eu acredito que podemos estar juntos no segundo turno. A eleição de 2024 vai ser reflexo de uma eleição polarizada de 2022 ou já vai ser o caminho para 2026? Vai ser o meio do caminho. Vai ser o reflexo de 22 e a antessala de 26. Porque o debate político nacional está muito aceso ainda. Então, mas você não acha? Você já participou de eleições municipais e até para eu alinhar meu discurso. Porque eu tenho dito e digo muito
que a eleição municipal, a dinâmica é diferente, né? Que é um negócio mais olho no olho, rua, o vereador é um cara mais presente na sociedade. São Paulo ainda é um pouco maior, mas pega a cidade de médio e pequeno, o vereador é como se fosse um cara de casa, né? Porque frequenta a mesma festa na escola que os filhos da população estuda, a festa da igreja, o prefeito, o pessoal sabe onde mora, o restaurante, o bar que frequenta, onde os filhos estudam. É um negócio mais próximo, olho no olho. Você acha que vai ter reflexo o que nós vivemos em 2022? Cara, eu vou dar exemplo sobre São Paulo. Porque, vê, eu sempre pensei que eleição municipal é eleição municipal. E eu até tenho alguns dados. Vou dar exemplo prático para você. Você recorda, você estava lá. Em 1992, você era um jovem cara pintado. Isso. O movimento que estava na rua era o quê? Movimento pela ética na política. Movimento pela ética na política. Quem ganhou a eleição em São Paulo? Não foi exatamente o maior porta-voz da defesa da ética, foi o doutor Paulo Maluf. Maluf, verdade. Em 2012, o PT estava debaixo de fogo cerrado. Prenderam o Zé Disseu em 2012. Quem foi eleito prefeito? Um camarada do PT, Fernando Haddad. Dois exemplos extremos de que o debate nacional se desconectou do que era a eleição municipal. Então, como padrão, na minha impressão, a eleição municipal singular, ela é própria, é autônoma, tem sua dinâmica. É o que eu digo. Mas o problema é que no último período, nunca vivemos uma fratura igual nós estamos vivendo no Brasil. Quantas famílias não tem agora 2 grupos de WhatsApp? Era um grupo só, começou a brigar, virou 2 grupos. 2 grupos. Então, essa fratura, essa divisão tão profunda, na minha impressão, ela ainda vai nutrir uma polarização que a gente viu em 2022 e, infelizmente, veremos ainda até 2026, passando por 2024. Bom, e para encerrar, objetivo, futuro, porque, assim, nas últimas eleições a gente viu concorrendo, né? Deputado, prefeito, deputado. Qual que é os teus projetos, cara? Cara, eu tenho muita disposição. Porque você é um cara de capacidade, você é um formulador, você tem liderança no Congresso. Você é meu amigo. Não, e você respeita, você é PCdoB, mas muitas vezes eu digo assim, cara, ele é um cara de esquerda, mas que é importante é conversar, porque eu digo que o diálogo é importante e acredito nisso mesmo, porque você traz reflexões que muitas vezes eu não consegui fazer e consegue, de forma didática, mesmo eu não concordando no final, Sim, não claro, concordo, claro. mas eu Direito consigo seu, entender, né? e Claro. consigo entender, e consigo até entender você para poder debater com você, né? Claro. E aí, fica fora da eleição, é uma perda para a política, né? Quais são os seus projetos? O que você está Cara, vislumbrando eu pra frente? exerço o mandato de deputado federal. Eu acredito que eu tenho um papel a cumprir na própria Câmara dos Deputados, né? Essa dinâmica de lacração das redes sociais, que é o que pauta hoje o Congresso Nacional. Eu sou do tempo que as pessoas liam o que estava sendo debatido e discutiam sobre o que estava sendo debatido. Hoje em dia, as pessoas não falam para o Wilson não fala para o Orlando. Fala para a câmera para fazer o videozinho que vai ter o corte que vai para a rede. Isso é perigoso na política, porque isso diminui a natureza da política. Que o Fernando Henrique, voltando uma vez mais a ele em sua homenagem, que você conheceu ele há muito tempo, ele falava o quê? Política é a arte de transformar impossível em possível aquilo que é necessário. É muito difícil, muitas vezes. Quando se faz o debate sobre a ética da convicção, a ética da responsabilidade do Max Weber, é o quê? É você, numa gestão, numa liderança, você procurar um caminho. Então, eu sou daqueles que quando vejo... Tem que ter diálogo, né? Quando eu vejo sem diálogo não tem caminho. Essa tragédia no Oriente Médio, quando eu vejo que não tem nenhum canal de negociação entre Israel e palestino, eu sofro, porque eu acredito que nós temos que ter a construção de um caminho para garantir a paz. Então, eu acredito que um parlamentar ele pode ajudar muito, e eu me dedico a fazer um mandato que ajude a criar um ambiente político melhor no Brasil, ao mesmo tempo que eu me concentro em pautas que eu defendo. Semana passada, acabei de relatar um projeto de lei que instituiu uma política nacional pelo trabalho digno e cidadania à população em situação de rua. Eu acredito nisso, em direitos humanos, acredito na democracia, acredito que é possível, pela política, melhorar a vida das pessoas. Então, o cara ter um mandato de deputado já está ajudando bastante o nosso país, se souber trabalhar direito. Orlando, obrigado por ter vindo. Valeu. Sei que você está correndo agora, vai para Brasília, mas muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Alegria enorme. Obrigado para você que nos acompanhou aí, tá bom? Pessoal, obrigado. Mais um episódio do podcast Política Real com o deputado federal Orlando Silva. Espero vocês. Não se esqueça, siga nossas redes sociais e faça sua inscrição no nosso canal.
Forte abraço.